Mesa de Bar. Senhores telespectadores, novamente que estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós temos a satisfação de ter aqui uma representante do sexo feminino, e não só uma mulher, mas uma mulher de destaque, porque ela é top aqui na medicina de Blumenau, doutora Clarice Couto, endocrinologista. É um palavrão. Boa noite a todos. Eu sou, com muito orgulho, blumenauense de coração. É que nem que eu. Que todos, quase todos somos, né? A senhora nasceu onde? Lá em Lages. Em Lages. Sou lagiana. Lagiana. Mas não quis ser fazendeira? Não tive chance. Não teve chance. Não tive chance. Ali em Lages era interessante. Eu gosto muito de Lages. Eu ia muito lá no tempo da Vitasul, né? Porque o pessoal é hospitaleiro e come-se bem. Muito bem. E muito... Mas a cidade era pobre. Agora deu um salto de qualidade. Sim, de Lages impressionante. houve uma melhora muito grande. Porque eu ia lá e ficava até com pena, assim, daquelas menininhas tristes dentro da loja, ganhavam meio salário mínimo, né? Tinha pouca opção de trabalho e agora tem muita coisa. O lagiano ia tudo estudar fora e não voltava. Foi meu caso. Eu acabei saindo para estudar e não voltei. E depois o que aconteceu foi que eles acabaram com as árvores, acabaram com a madeira. Aí descobriram que no Mato Grosso, em 1 hectare, criava 3 cabeças de gado. E ali em Lages eram 3 hectares para criar uma. Lá se mandaram tudo também os campos eram muito secos, né? Então teve muitas dificuldades. Mas hoje, da última vez que eu passei em Lages, fiquei impressionado. A cidade cresceu, está muito bonita. Não sei se foi o governador que jogou tudo lá no Eu acredito Colombo, que né? não. O pessoal reclamava muito quando ele... Também eu acho que eles tiveram uma expectativa maior do que o retorno. A sua mãe, ela era de origem alemã, né? Sim, a minha mãe é uma Probst. Pois é, como é que ela foi parar em Lages? Casou com um lagiano. Apaixonou-se por um lagiano e foi parar em Lages. A minha mãe é uma mistura de alemão com italiano, é Probst com Dalfovo. Probst, meu avô era Walter Probst, de Rio do Sul, que era primo do Vitor Probst daqui. Sim. E a minha avó era de Ascurra, família de Ascurra. Tem muito casamento de alemão com italiana e de italiano com alemã também. O meu avô, o pai da minha mãe, era Lenzi, era nascido italiano na Água. E a minha avó era de uma família alemã aqui de Campo Alegre. Até esse tempo eu andei consultando ali, pesquisando. Fui descobrir que o primeiro casamento que foi realizado ali, quando vieram colonizar Campo Alegre, foi da minha bisavó. Olha só. Né? Eu nem conheço, nunca fui em Campo Alegre. O meu lado italiano tem até livro. Tem toda a genealogia, toda. E por isso que aceitou mais facilmente também vir contar a história, porque o alemão é mais fechado, o alemão não conta nada. Eu acho que para mim predomina o lado italiano. Eu sou bem mais gregária, bem gosto de mesa farta. Você gosta de cantar também? Não, eu tenho uma voz muito ruim, mas eu gosto de um vinho, né? Vinho Veritas. Eu tenho uma dificuldade para a fala, eu tenho uma corda vocal meio frouxa e eu perco a voz. Então, até quando eu falo demais, mas eu toco. Eu toco piano. Piano, teclado, né? Toco desde criança. Aí veio o lado alemão, né? Vai estudar piano, menina. Vai estudar piano, menina. Aliás, o meu avô que me deu o piano, deu para todas para cada filha ele deu um piano, né? Então, todos os netos... Era lá de Curitiba, era Essenfelder, mas o mais moderno dele. Sei. Esqueci o nome agora. Ele tinha uma linha mais moderna que era o genro do Essenfelder que criou. Muito bom. Era lá no Jurerê, lá em Curitiba, né? Você estudou em Curitiba, não? Eu estudei a faculdade em Curitiba. Pois é? Foi da medicina, né? Eu saí em 1970, logo depois da Copa, para fazer faculdade, fiquei faculdade, residência de clínica. Então você nasceu e criou-se em Lages. Estudou lá até os 17. Diocesano não era só Santa Rosa. Santa Rosa, que é das freiras, né? Que era das freiras. É curioso, eu sempre fui muito tímida, muito quietinha, mas muito revolucionária. A minha turma foi... Lages, para quem não conhece, tinha 2 colégios particulares, um de freiras que era só para as mulheres. E não tinha científico, tinha escola normal, normalista, né? Porque isso era o máximo que tinha para mulher, era normalista. E o colégio dos padres tinha o científico na época, né?
E eu, quando cheguei no final do fundamental, tinha uma freira que falava muito em física, química, biologia. Eu falei, eu não quero ser professorinha de escola primária, eu quero estudar alguma coisa a mais. E a minha primeira revolução foi fazer com que as meninas pudessem entrar no colégio diocesano. Entrar. O diocesano é igual o Bom Jesus daqui, né? O Frei Doris Diria foi diretor lá, né? Foi. Na minha época era o Frei Antônio. Frei Antônio. Mas fizeram um movimento lá revolucionário? Fomos em 8, eu acredito, 8 mulheres, eles dividiram em 3 turmas. E depois dessas 3, ficava em 3 turmas separadas, e a minha turma era só seminarista, eu e uma outra colega. E depois eles juntaram as mulheres numa turma só. Quando vim para Blumenau, eu achei interessante que aqui havia uma segregação de homem e mulher na missa, né? O Frei Brás, do lado direito sentavam os homens, do lado esquerdo as mulheres. Não tinha, não ficava junto. Até tinha um certo sentido, quando fica batendo papo, né? O casal. Mas na hora da prática lá em Lages, os homens saíam da igreja, né? Iam fumar. Na hora que eles eu lembro bem, na hora que eles tinham que ouvir o que o padre ia falar, eles saíam para fumar. Era muito engraçado. E o teu pai era fazendeiro? Não, meu pai era o chefe do Instituto Nacional do Pinho na época. Instituto Nacional do Pinho é o atual IBAMA. É o IBAMA de agora. Controlava, né? Então ele tinha assim, um relacionamento muito grande com todo mundo, né? Porque era ele quem autorizava as guias de corte de pinheiro. Aí não faltava pinhão na casa de vocês. Tinha bastante. Mas ele não podia ter nenhum outro negócio além do... Só depois que ele se aposentou, daí ele teve outra coisa. Mas na época não. Então nós éramos classe média. Né? Não... E você tinha mais irmãos? Eu tive um irmão que era deficiente mental. Um irmão 2 anos mais novo que eu, que teve um trauma de parto, aquelas gestações todas normais e na hora de nascer, demora para nascer, e não fizeram cesárea por causa da dificuldade da época, né? E ele ficou deficiente mental grave. Nem tentou com fórceps? Não, mas mesmo... Nem sei se ele fez fórceps, tá? Eu acho que fez. Mas foi um parto de 25 horas de machuca também, né? E ele ficou, nunca falou, ele andava sozinho, a parte física, assim, ele funcionava, mas a parte cerebral foi um desastre. Faleceu cedo, né? Com 28 anos. Ainda bem, né? Porque uma vida assim... Mas também, foi... A gente pior que a mãe se apega, né? Muito. A minha mãe viveu em função dele, né? Aqueles anos todos foi em função. Mas assim, olha, tem uma coisa interessante que eu posso compartilhar com vocês. O que a gente faz com uma criança deficiente? Ou você se esconde, na época se escondia, porque era uma vergonha ter um filho deficiente, ou você assume, tenta conviver com ele. Não, a pessoa escondia. E a minha mãe fez uma coisa muito interessante. Um dia ela chegou com meu pai e ela disse, olha, a Clarice estuda na melhor escola que tem na cidade. E o Jorge, que era o nome dele. E aí o meu pai levou um susto e falou, mas o que você quer fazer, mulher? Eu quero uma escola para ele. E quando eu tinha 9 anos e ele tinha 7, nós passamos um ano em Brusque. E a minha mãe levou uma professora que o Estado pagava. E nós passamos um ano em Brusque numa escola que hoje é a PAI de Brusque, que era a primeira do Estado. Não existia, eu acho que nem em Florianópolis. E foi feito o treinamento para essa professora e a minha mãe fundou a PAI de Lages. Olha. E eu dei o nome. Raio de Sol. Raio de Sol. Com 9 anos. E ele teve evolução? Conseguiu evoluir? O meu irmão não teve evolução. Ele não teve, ele ia para a escola, ele gostava, ele ria bastante. Mas assim, essa escola hoje, ela é a PAI, né? Depois que a gente saiu, a prefeitura encampou. E por causa desse menino que não foi adiante na vida, tem uma PAI com, eu acredito que 400 alunos. É um prédio de 4 andares, mais uma quadra inteira, mais uma quadra de esportes com piscina térmica. Olha, em função de uma pessoa que não foi adiante na vida, né? Então é uma coisa que a gente tem muito orgulho, de ter sabe? começado.
E isso te influiu na tua vontade de ser médica, não? Sabe que eu nunca pensei em medicina, minha trajetória é meio curiosa, mas eu acompanhei muito. Eu ia com as crianças, né? Você lembra do Dr. Biavati? Uhum. Dr. Biavati é um médico que morou aqui em Blumenau. Sim. Ele era casado com a Kirish. Com a Kirish, né? É Margot, né? Maureen. Marlene. A Marlene Kirish. E esse médico era um baita de um clínico, esse clínico como se chamava antigamente, que fazia cirurgias, né? Clínico geral, fazia tudo. E eu ia com a mãe e com todos os alunos que precisavam de médico, estava a Clarice lá ajudando. E eu prestava muita atenção nele, eu me lembro das consultas dele. Curioso que eu lembro dele olhando o livrinho lá, que é o livro dos medicamentos, e eu pensei, tá colando. Mas naquele tempo não tinha o Google. Não tinha, agora a gente olha, a pessoa nem percebe. Mas ele, com 13 anos, eu assisti a cirurgia dele. Eu pedi para assistir uma cirurgia de amígdala num dos meninos dali. E eu sempre assim, nunca tive medo de sangue, eu sempre fui curiosa. Eu queria resolver os problemas, né? Mas eu não pensei em fazer medicina. Isso eu decidi com quase 17 anos. Na metade do último ano do científico. No mês de julho... Tem uma época assim meio difícil de se decidir, né? Você não sabe muito novo, né? É muito novo, muito novo, a gente não sabe o quê. Mas todo mundo falava que eu tinha muita tendência para psicóloga, para humanas, né? Que eu sempre gostei de cuidar, de ajudar, isso foi interessante. Mas eu li um livro, um livro que uma amiga da minha mãe me emprestou, que foi uma biografia do Christian Barnard, que foi o cirurgião que fez o primeiro transplante cardíaco na África do Sul. Tá? E é um catatal de 700 páginas, assim, eu acho que eu li em 2 ou 3 dias. Foi uma revolução, né? Foi uma evolução tremenda, né? E aquele livro, ele descrevia, Pimpão, o que é a vida de um estudante de medicina. Como é que ele faz para chegar na medicina, como é que ele faz para a aula de anatomia, o cheiro do formol, a surpresa da patologia, a primeira morte, E eu me encantei com aquilo. Eu fechei o livro, a gente morava em Lages, meus pais eram separados na época, né? Eles se separaram, eu tinha uns 14 anos. Eu fechei o livro e fui atrás da minha mãe. Ela estava na cozinha e eu falei, mãe, eu quero fazer medicina. Ela virou para mim assim, meu Deus, nunca falou, nunca teve uma menção. Eu lembro a sequência, né? Ela falou assim, tem certeza? Eu falei, quero, é isso que eu quero fazer. Ela me fez uma pergunta, Curitiba ou Porto Alegre? Não tinha, né? E a opção na época não era Florianópolis, porque a estrada era horrorosa, né? Não tinha essa 282, a gente não tinha acesso. Também não tinha faculdade de medicina também? Tinha já? Tinha. Mas o pessoal tudo era mais para cima, até vocês mais era Porto Alegre, Lagiana era mais. Na realidade, a Lages é metade do caminho, né? É metade do caminho. 116. E como nós tínhamos já a casa em Balneário Camboriú, e meu avô tinha casa lá, Curitiba é mais perto. Então a escolha natural foi Curitiba. E aí é que eu mudei para Curitiba para fazer vestibular. Então nós vamos contar isso no segundo bloco do nosso programa, né? Porque nós temos que rodar uns comerciais, faturar um pouco a TV. Enquanto isso a gente experimenta esse vinho. Esse Cabernet Sauvignon. Saúde. Saúde. Aos nossos comerciais.